Então, hoje eu vou falar um pouco, tentar ser breve para falar sobre sedação paliativa, um tema super importante, não só para quem trabalha especificamente com cuidados paliativos, mas para todo mundo que está na prática, na assistência, cuidando de paciente, principalmente cuidados de fim de vida, né? Vamos lá. O que é, então, a sedação paliativa? De acordo com a Associação Europeia de Cuidados Paliativos, é o uso monitorado de medicamentos destinado a induzir um estado de consciência diminuído ou ausente, inconsciência. Isso é muito importante, né? Eu já queria fazer uma pausa aqui para dizer que sedação não é necessariamente deixar o paciente totalmente inconsciente. Na verdade, ao longo dessa nossa conversa, eu vou tentar mostrar que a gente, preferivelmente, vai tentar não chegar nesse estado, né? Chegar só quando realmente não tiver outra opção. E para que a gente faz a sedação paliativa? Para aliviar a carga do sofrimento intratável, de uma maneira que seja eticamente aceitável para todos, principalmente para o paciente, mas também para a família e para a equipe de saúde. E de acordo com a definição do Oxford, que é o texto, um dos principais livros, tratados de cuidado paliativo, a sedação paliativa pode ser definida como indução à sedação controlada, às vezes até o ponto da inconsciência, então, mais uma vez, né, ressaltando sobre isso, para aliviar o sofrimento refratário de um paciente em estado terminal. E o que é, então, esse sofrimento refratário? Quando ele não pode ser adequadamente aliviado, apesar dos esforços concentrados e maximizados, né? Então, assim, a gente tem que esgotar os recursos para entender que aquele sofrimento seja refratário. E isso tanto na identificação de causa, né? Porque muitas vezes, identificando a causa, a gente vai conseguir reverter certas situações ou minimizar, como para tratá-los através de intervenções paliativas padrões, né? Então, quais são as causas, né? As principais causas de um sofrimento refratário? Entre os sintomas físicos, né, muito comuns, dor, dispneia, vômitos, os sintomas neuropsiquiátricos, delírio hiperativo, e aí é importante a gente falar do hiperativo, porque paciente que já está num momento mais de fim de vida, se ele tem um delírio hipoativo, a gente não vai ter tanta preocupação em tentar reverter, mas a gente sabe que delírio hiperativo é uma causa muito comum de sofrimento. Ansiedade, depressão, crises convulsivas, e aí eu vou falar com certas aspas, o sofrimento existencial. Mais para frente eu vou explicar por que das aspas. Então, eu peguei desse artigo que saiu, um artigo australiano que foi publicado em 2019, que fala sobre sedação paliativa. Ele coloca esse fluxograma que eu achei interessante. A gente procura, assim como o Bruno falou, né? A gente não gosta de nada muito engessado, os protocolos eles não têm que nos amarrar, mas eu acho que às vezes é importante a gente ter certas perguntas na nossa cabeça, né? Então, assim, a primeira pergunta: o paciente tem um sintoma físico, né? Fadiga, dispneia, dor? Se não tem, a gente pensar, o sintoma não é completamente relacionado a nenhuma causa física, psicológica, emocional, então não tem porquê da gente pensar em sedação paliativa. Se tiver um sintoma físico presente, a pergunta que a gente tem que fazer sempre é: a gente tem tempo hábil, né, para tratar esse sintoma? A gente pode tratar esse sintoma num tempo aceitável, num período aceitável? Se não puder, porque às vezes a urgência do sofrimento ela não permite certos manejos, a gente vai entender como um sintoma refratário e vai sim indicar logo a sedação paliativa. O tratamento ele traria efeitos colaterais aceitáveis, né? O tratamento que eu posso usar para tratar esse sintoma tem efeitos colaterais aceitáveis se tiver quer dizer, inaceitáveis, né? Se forem inaceitáveis, a gente considera, então, que é um sintoma refratário, senão a gente vai para a próxima pergunta, né? Já foram usados esforços suficientes para a gente entender no manejo desse sintoma? A gente já realmente tentou esgotar os recursos? Se sim,
o tratamento funcionou, ok, sintoma manejado. Se não, a gente primeiro tem que tentar esgotar esses recursos. Aí eu peguei aqui também do Manual de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês, esse fluxograma também, que mais uma vez não é para engessar, mas acho que é algo que ajuda a gente a raciocinar, né, diante de um cenário em que a gente tem dúvida. A primeira pergunta é se o paciente tem uma doença ameaçadora à vida, avançada. Se sim, uma pergunta super importante: existe um alinhamento de propostas de cuidado paliativo com priorização de conforto, né, em detrimento de medidas invasivas? Isso é algo bem estabelecido, isso já foi conversado com a família, com o paciente, existe um plano de cuidados, né, que a gente chama estruturado, e aí, se sim, o paciente, então, tem um desconforto, um sintoma importante, tem. As causas potencialmente reversíveis foram tratadas? Sim, foram tratadas. O tratamento medicamentoso e não medicamentoso está otimizado, né? Porque assim a gente tem que usar não só as ferramentas medicamentosas, mas os recursos não farmacológicos também. E se a gente então, já otimizou, ok, esse sintoma é refratário, a gente vai considerar, então, a sedação paliativa, e aí, super importante, né, conversar sobre essa proposta com o paciente e com a família, né, é uma decisão difícil, isso precisa estar muito bem alinhado, tem que ter muito acolhimento, porque senão a gente pode trazer ainda mais sofrimento, né? Claro que a gente está sempre colocando o paciente como centro ali do cuidado, mas a família tem que estar muito alinhada também com essa proposta, e é muito importante também a gente conversar com os membros da equipe, né? Porque é muito comum a gente ver algum questionamento, algum grau de sofrimento ali dentro da equipe, aquela equipe que está cuidando, que está vinculada àquele paciente, muitas vezes. Então, é muito importante também conversar com essa equipe para que essa decisão seja muito fluida. E aí, todos concordando, todo mundo entendendo, havendo todo esse acolhimento, a gente inicia, então, esse procedimento. E aí, quais são os tipos e modalidades de sedação? A gente pode fazer essa sedação em alguns períodos do dia, né, de forma intermitente, então, desde que o paciente fique confortável. Então, por exemplo, o paciente tem um delírio hiperativo que é predominantemente noturno. Ele fica bem durante o dia, mas à noite ele tem um delírio que faz daquela à noite um filme de terror, e a gente já não consegue mais manejar com as medicações e com as medidas não farmacológicas. Então, a gente pode estabelecer uma sedação num horário muito bem definido, né, para que o paciente possa dormir naquele período e não sofrer. Ou então a gente pode fazer uma sedação contínua, a sedação contínua usando 24 horas por dia. A sedação contínua, ela precisa ser necessariamente na mesma dose o tempo todo, com o mesmo nível de sedação, né, do paciente estar naquele mesmo quadro neurológico o tempo todo, não. A gente pode usar, então, passando para outra classificação de modalidade, a sedação superficial, intermediária ou profunda, né? Então, assim, se o paciente com uma sedação leve, em que ele não vai perder totalmente a capacidade de interagir, mas que ele vai conseguir, por exemplo, num quadro de ansiedade, você coloca uma sedação superficial e ele já se sente bem o suficiente para, enfim, para interagir, para estar ali com a família. Então, a gente mantém essa sedação superficial. Em alguns momentos, o paciente já não fica tão confortável, a gente estabelece uma sedação profunda, né? E aí é muito importante a gente entender qual é a motivação, o que está gerando a indicação, e ter esse nível de detalhamento, porque o objetivo da sedação é controlar o sintoma, e não necessariamente deixar o paciente profundamente sedado. Se o sintoma estiver controlado, a gente nunca deve aumentar a dosagem da sedação. Se a gente sedar profundamente todos os pacientes, a gente provavelmente vai estar tirando dele a oportunidade de vivenciar aquilo de uma maneira digna, em que ele possa ter contato com a família, que a família possa fazer as suas despedidas, né? E, enfim,
a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso, e aí a gente volta no que a gente sempre fala em cuidado paliativo, que não existe receita de bolo, a gente vai ter que ter um olhar muito individualizado para cada paciente. Quais medicações, então, a gente usa na sedação? A mais comum, a mais utilizada é o midazolam. O midazolam ele pode ser feito tanto endovenoso quanto subcutâneo. E aí, assim, eu peguei essa referência de dose do Manual de Cuidados Paliativos do Sírio também, mas estou usando porque, na verdade, é algo que é usado em muitos serviços, né, essa dose. A gente faz um bolus inicial de 2 a 5 miligramas, e assim, por que 2 a 5? Porque depende do peso do paciente, depende se ele usava benzodiazepínico antes ou não, seguido de infusão contínua numa solução 1 para 1, começando geralmente uma velocidade de infusão de 1 miligrama a hora. A solução padrão que a gente usa geralmente é aquela de 20 para 80, né, de soro. E aí, assim, uma recomendação de começar 1 miligrama a hora, e claro que, mais uma vez, isso tem que ser individualizado, vai ter paciente que a gente já vai começar com uma dose um pouco mais alta, mas isso é uma recomendação. E aí, assim, a gente precisa, é muito importante a gente reavaliar esse paciente com frequência. Se a gente está querendo diminuir o sofrimento, não adianta você ligar a sedação e ir embora e ninguém reavaliar até o dia seguinte, porque você não tem nenhuma garantia de que aquele paciente tenha ficado confortável. Mas também não adianta você, a cada 5 minutos, querer aumentar a dose do sedativo, porque provavelmente você vai utilizar uma dose além da necessária, além do que é o correto para aquele paciente, e vai acabar fazendo algo que não é favorável a ele. Então, o ideal é em torno de 1 hora, reavaliar, se persistir o desconforto, repete o bolus inicial e vai aumentando a infusão para 1 miligrama a hora, né? Vai repetindo esse procedimento até o paciente ficar confortável, mas repetindo, não é a cada 5 minutos, tem que ter um intervalo para você ter essa reavaliação adequada. E aí a gente chega numa dose máxima de 20 miligramas a hora, que é uma dose bem razoável para dizer que, olha, se o paciente continua desconfortável, talvez o caminho não seja esse, né? A gente precisa acrescentar outras medicações. Aí, que outras medicações? Clorpromazina é uma medicação que pode ser utilizada via endovenosa, subcutânea ou intramuscular. A gente pode usar em associação. Aí, mais uma vez, existe essa recomendação de dose, não é algo estanque, mas qual é desse protocolo, né? Começa uma dose de 12,5 miligramas, reavalia em 4 horas, se o paciente estiver melhor, você mantém essa dose de 8 em 8, se não tiver melhor, dobra a dose, reavalia em 4 horas. Então, assim, aí nesse caso tem que ter um intervalo maior de reavaliação até você chegar numa dose ideal, podendo chegar a 50 de 8 em 8. Não chegando num conforto adequado, considerar fenobarbital. Fenobarbital pode ser feito endovenoso lento ou subcutâneo, lembrando que se for por hipodermóclise é acesso exclusivo. Não fazer com midazolam clorpromazina, iniciar 12,5 a 25, de 6 em 6, e vai titulando até controle dos sintomas, podendo chegar numa dose máxima de 3 miligramas por quilo dia. E a morfina? A morfina é uma medicação que, infelizmente, é muito frequentemente, erroneamente usada como um sedativo. A morfina não é sedativo, a morfina é um opioide analgésico, que a gente usa principalmente para controle de dor e dispneia. Então, o paciente, ele muitas vezes vai ter uso de morfina, né, e já numa dose otimizada, porque se você está indicando sedação paliativa, principalmente se for por dor e dispneia refratária, você vai estar já usando a morfina, mas se você usar a morfina com o intuito de sedar o paciente, você provavelmente vai acabar acarretando outros problemas, né? O paciente vai intoxicar, porque você vai acabar usando doses muito altas, ele pode apresentar mioclonia, confusão mental, prurido, e aí, se você tinha o intuito de aliviar desconforto, na verdade, você pode estar agregando mais desconforto para ele. Então, morfina não é sedativo.
E aí, se o desconforto persistir, o que a gente precisa checar? São coisas simples, mas que às vezes passam despercebidas, né? Se o acesso está pérvio, as medicações e as doses, se estão corretas. Por exemplo, não é incomum a gente achar que o paciente, alguém fala, poxa, esse midazolam já está numa dose tão alta, e quando você vai ver a diluição está baixa, então, na verdade, o paciente estava usando uma dose baixa. Se a bomba de infusão tá com bom funcionamento, né? São coisas bobas, mas que assim fazem diferença. Se houve suspensão de algumas medicações que possam causar abstinência, os próprios opioides, os corticoides, né? A gente, no paciente em cuidado de fim de vida, a gente suspende corticoide, porque entende que é um medicamento que pode prolongar artificialmente a vida num momento em que a gente não deve fazer isso, mas pode acontecer de ter abstinência, nicotina, retenção urinária, pode ser causa de desconforto também, e fatores externos, como fralda molhada, um posicionamento ruim, o paciente está desconfortável naquela posição, você muda a posição, ele já melhora, né? E objetos fora no leito, enfim, coisas que são pequenos detalhes importantes. Outros cuidados importantes, né, que eu já falei aqui, vou repetir, a gente precisa reavaliar frequentemente até que o conforto seja alcançado. A gente, com relação à retenção urinária, uma coisa que eu aprendi, assim, lá atrás eu pensava assim, o paciente, ele precisa ser totalmente desinvadido, né, mas assim, muitas vezes esse paciente vai apresentar retenção urinária e isso pode ser a causa do desconforto, que provavelmente nenhuma medicação vai conseguir trazer o alívio que um cateterismo vai trazer, né? Então, a gente se percebe que o paciente está fazendo retenção, faz cateterismo de alívio, e se esse cateterismo de alívio começar a ser frequente, muito necessário, vale a pena passar, sim, catéter vesical de demora. É muito importante que a gente mantenha paciente sedado, assim, não deixe de ter os cuidados com a pele, né, hidratação, mudança de decúbito, para a gente evitar lesão. Paciente muitas vezes caquético, que vai ter dor ali se ficar em posições ali por tempos prolongados, né, na mesma posição. Manter medidas de proteção ocular, higiene adequada, né, fralda, banho, higiene oral, parece besteira, parece óbvio, né, besteira, né, parece óbvio, mas não é óbvio e é super importante, né, para o paciente ter a dignidade e se sentir confortável. Espaçar a aferição de sinais vitais, né, isso também é outra coisa que eu já pensei assim, suspende, vai ficar checando o sinal vital para quê? Né? Porque, assim, realmente, você não vai, o paciente ficou hipotenso, você vai fazer o que com isso, com essa informação? Né? Só que, assim, quando a gente suspende totalmente esse tipo de rotina, a não ser que isso esteja muito bem conversado, muito alinhado com a família, isso pode trazer uma mensagem de um desinvestimento, né? de uma desistência mesmo, um abandono, e é preciso esse tipo de cuidado sem explicar muito bem. E aí, assim, se a gente não vai suspender a aferição de sinais vitais por completo, a gente precisa explicar para a família que, olha, o mais importante agora não são os números, não são as métricas, a gente precisa estar atento ao conforto, ao desconforto. E como é que a gente vai avaliar o conforto se o paciente está totalmente ou parcialmente sedado? Bom, aí a gente vai ver o padrão respiratório, se ele apresenta gemência, se ele tem agitação, faces de dor, né? Na agitação a gente usa muito a escala RAS, que é uma escala também muito usada no CTI. Então, a gente precisa ter essas ferramentas e a família, quem está junto, é quem vai trazer para a gente esse olhar, né, do que está acontecendo naqueles momentos em que a gente não está perto, para a gente poder, então, fazer os ajustes necessários para esse paciente ficar melhor durante todo o período. Suspensão de HGT, porque, assim, realmente é algo doloroso, mas, assim, sempre muita conversa, explicação para a família. Acompanhamento da equipe multi, que é meio redundante quando a gente está falando de cuidado paliativo, não dá para fazer cuidado paliativo com uma área de atuação só, mas nesse momento, assim, é fundamental
Ah, mas o paciente já está ali completamente sedado e aí você tem uma família ali que está numa comoção totalmente esperada, né, mobilizada, e você precisa dar conta disso, e óbvio que ninguém vai dar conta disso sozinho. E, se possível, visitação estendida, né? É claro que agora, em tempos de Covid, a gente tem essa limitação, mas havendo a possibilidade, é super importante para a gente ter esse momento aí da família estar perto desse paciente, né? Aí eu trouxe esse artigo de revisão, uma revisão sistemática que ela foi publicada nesse ano. Eu achei bem interessante porque avaliou vários estudos prospectivos, né, sobre sedação paliativa, e as perguntas, na verdade, que o estudo fez foram: quais são os sintomas refratários mais relacionados, né? Era um estudo com pacientes adultos com doenças avançadas. Quais são as estratégias de tratamento e as estratégias para as escalas de avaliação, né, desse paciente mais utilizadas. Então, com relação aos sintomas, repetindo um pouco do que eu já falei antes, os sintomas mais prevalentes foram delírio, de 41% a 83%, dor, 25% a 65%, e dispneia, 16% a 59%. Outros sintomas que apareceram: convulsões, vômitos, obstrução intestinal maligna, confusão, taquicardia, que eu achei interessante porque a gente vai ver, né, isso em muitos pacientes, mas isso pode ser sim uma causa de sofrimento, mioclonias faciais, asfixia e sangramento catastrófico. Aí eu queria dar um destaquezinho para esses dois últimos, porque eu estou desde o início da apresentação batendo na tecla de que a gente tem que usar a menor dose possível para tratar o sofrimento do paciente. Só que naquele fluxograma que eu apresentei, o primeiro fluxograma daquele estudo australiano, ele pergunta se você tem tempo hábil, né, para fazer essa medida, para você controlar o sintoma do paciente. E no caso da asfixia e do sangramento catastrófico, a gente não tem tempo hábil. Então, essas são as situações em que a gente vai querer sedar o paciente profundamente, o mais rápido possível, porque são situações extremamente dramáticas e a gente não vai ter tempo para ficar titulando dose. Então, como toda regra tem exceção, para a gente ver, mais uma vez, não existe receita de bolo, tem sim situações em que a gente vai precisar ser mais contundente aí nas nossas ações, né? E aí o que esse estudo viu também, essa revisão, é que muitas vezes a indicação de sedação paliativa ela vai vir a partir de mais de um sintoma refratário, né? O paciente vai ter aí vários sintomas que vão gerar essa indicação. E aí o sofrimento psicológico refratário ou existencial, que eu falei lá atrás, assim, entre aspas, né? Por que entre aspas? Bom, essa revisão, ela mostrou que em 2 estudos esse tipo de sofrimento foram indicações isoladas, né? Mas existe muita discussão, muita reflexão acerca disso dentro do cuidado paliativo. Por quê? Uma coisa que aí o que essa revisão traz, né, para poder exemplificar um pouco para vocês. Quando a gente separa, né, essas esferas assim de forma muito delimitada, a gente acaba segmentando muito o indivíduo, né, que eu acho que é uma coisa que é o oposto do que o cuidado paliativo tem como base aí de estudo, né, do ser. Então, se a gente vai falar, existe essa dor aqui, esse sintoma é físico, esse sintoma é psíquico, né? O conceito de dor total ele vem para mostrar que, olha, vai estar tudo junto, né? Então, como é que a gente vai dizer exatamente que é unicamente o sofrimento existencial e que isso está separado daquela dor física? Então, isso é um ponto. Um outro ponto é que muitas vezes os estudos que foram analisados, né, mostraram que não houve uso de ferramentas específicas para avaliar o sofrimento existencial, né, que existem ferramentas mais específicas, e aí o que foi usado foi o ESAS, né, o dia a dia do paliativista,
que muitas vezes não vai dar um olhar mais profundo sobre isso, né? E o outro aspecto é que os profissionais envolvidos muitas vezes não vão estar treinados para avaliar realmente esse sofrimento existencial. Outra coisa que acho importante que o estudo não fala propriamente, mas que é uma discussão também, que a gente precisa, na verdade, dentro do sofrimento existencial, o Bruno falou tão brilhantemente sobre a espiritualidade, né, a busca do sentido, como que a gente tem certeza se a gente esgota os nossos recursos dentro do cuidado nessa esfera, né? É de uma complexidade tão grande que é bem complicado a gente acabar indicando a sedação paliativa unicamente por isso. Acontece, mas acho que a gente acontece e assim, e é de fato uma indicação, tá? Eu não estou aqui querendo dizer que não seja, mas acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Então, com relação às drogas, né, o que essa revisão viu? As mesmas drogas que eu já falei, né, midazolam, fenobarbital, propofol foi uma droga que apareceu muito, mas que é uma droga mais delicada, que tem que ter equipe treinada, não é em qualquer lugar que a gente vai conseguir fazer. Os neurolépticos, o que esse estudo não fala, né, mas que a gente sabe que também é usado, já tem estudo sobre isso, é o Precedex, que não é uma droga que tem de fácil acesso, mas que também pode ser utilizada. Os níveis de sedação, exatamente também o que eu já falei, contínua, intermitente, superficial, profunda, e as escalas de avaliação, então, do conforto desse paciente, escala RICE, escala de Ramsay, a Glasgow. Bispectral INSEE é uma tecnologia que foi utilizada em um hospital nos Estados Unidos, mas que, enfim, não é acessível, só estou citando porque o estudo falou, né, mostrou, e DS-DAT para pacientes com demência. E aí a pergunta clássica também, então, vai começar a sedação paliativa, o paciente vai morrer mais rápido, né? E aí o que os estudos mostram com relação ao impacto na sobrevida? Esse primeiro estudo de 2008, ele já tinha mostrado que não tinha impacto na sobrevida, e na curva a gente pode ver assim, curvas muito semelhantes, né, de quem tem sedação paliativa, que é a curva mais pretinha, para quem não teve, que tem até uma sobrevida um pouquinho inferior. E aí depois esse artigo de revisão também que saiu no JCO em 2012, também corroborando isso. A gente não tem dados suficientes para dizer que diminua a sobrevida de que a sobrevida de quem seja submetido à sedação paliativa é diminuída. E quais são os aspectos éticos, então, da sedação paliativa? A gente fala dos aspectos éticos falando dos problemas. Problema número 1, quando o objetivo de quem prescreve é acelerar a morte. Infelizmente, isso existe, e aí se a gente usa numa indicação, ou principalmente numa dose incorreta, a gente vai acelerar a morte. Poxa, mas você acabou de falar que não encurta a vida do paciente. Sim, se você usar da forma correta. Se você usar numa dose muito além da necessária, você provavelmente vai acelerar a morte desse paciente, sim. Né? E aí a gente foge do objetivo. E aí, para falar sobre objetivo, a gente fala da diferença de sedação paliativa para eutanásia. Qual é a diferença principal, né, de sedação paliativa e eutanásia? É o objetivo. A eutanásia você tem como objetivo final a morte daquele paciente. Em países em que isso é permitido, isso é legal, o paciente optou por aquilo, mas o objetivo é esse. E a sedação paliativa é aliviar o sofrimento. Então, são objetivos muito diferentes, né? A gente não pode confundir. Outro problema, quando é aplicada de forma inapropriada. Então, assim, isso é uma demanda da família e não do paciente. O paciente, ele até tem ali possibilidade, ele não expressa o desejo de ser sedado, ele tem a possibilidade de ter um manejo medicamentoso em que ele vai ficar mais confortável, a gente tem esse entendimento, e a família, não, eu quero que cede logo, né? Provavelmente, se você fizer isso, você vai estar indo por um caminho ruim. E a equipe, né? Porque, assim, infelizmente é comum também, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto ou vivenciado isso, da equipe
tendo uma dificuldade de lidar com aquele sofrimento que é difícil, gente. A gente não está aqui para julgar ninguém, é muito pesado, né, muitas vezes. E aí a equipe muito desgastada, ceda logo esse paciente, né? E aí a gente perde aí a chance de fazer um tratamento otimizado e trazer para ele, quem sabe, aí mais momentos, né, mais possibilidades de resoluções, de fechamentos. Então, isso é muito inadequado, né? Se as causas de sofrimento são reversíveis, né, como eu já falei, se o tratamento dos sintomas não foi otimizado, né, então também é uma indicação inapropriada, e se a dose de sedativos é ainda necessária, como eu já falei também. E outro problema ético da sedação paliativa é quando não é oferecido, embora seja indicado. Então, o paciente está ali sofrendo, já teve todos os recursos esgotados, mas a equipe não inicia. Ou por inexperiência, o que, ok, né? Acho que a gente, mais uma vez, não está aqui para julgar, mas também porque, às vezes, essa decisão, ela envolve muita coisa, né? Você tem que lidar com esse sofrimento, né, de forma muito escancarada, conversar com a família, compartilhar essa decisão, muitas vezes enfrentar obstáculos dentro da própria equipe, e aí a gente deixa de oferecer esse melhor cuidado para o paciente. Bom, quais são as conclusões, então? A sedação paliativa não deve se limitar a pacientes com... não deve... deve se limitar a pacientes com sintomas refratários. A decisão deve ser sempre compartilhada com a família. O objetivo é controlar o sintoma com as menores doses possíveis. Morfina não é sedativo. Sedação paliativa não acelera a morte. Nunca deve ser usada sem indicação, mas também não fazer quando há indicação perpetua o sofrimento do paciente. Aí eu queria agradecer, mostrando, trouxe aqui algumas fotos da época que eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas maravilhosas, e eu tinha até botado uma foto aqui, mas acho que não deu algum problema. Eu tinha botado uma foto com a Luana também, querida, que está morando em outro país agora, mas que foi tão fundamental aí para essa história. Dizer que foi um imenso prazer, e eu espero estar sempre junto de vocês aí em todas as oportunidades que surgirem.